Boa noite a todos. Com essa leitura, então, nós iniciamos as nossas atividades de hoje. Primeiro, agradecendo a todos vocês pela presença, todos que deixaram seus lares e vieram aqui aprender um pouco mais da doutrina espírita conosco. Igualmente, aos que nos assistem pelas redes sociais, também sejam bem-vindos. Esperamos que gostem das nossas palestras, do nosso estudo. E como eu sempre faço, recomendo que curtam a nossa mensagem, compartilhem, que quanto mais curtida tem, quanto mais compartilhamento, mais a mensagem vai ganhando propriedade, vai ganhando músculo, ela vai sendo divulgada. Não só as nossas palestras, de todos os grupos sérios que têm expondo as suas palestras, os seus estudos na internet. Hoje, o nosso estudo está a cargo do nosso companheiro Paulinho. Ele vai desenvolver o tema saúde e paz. Desde já, que ele seja amparado, que ele seja inspirado, para que ele se saia bem na tarefa que ele se propôs a fazer. Voltando ao assunto de divulgar as palestras espíritas, mais uma vez eu falo também que uma palestra, uma frase que vem dessa palestra pode mudar o curso de uma vida. Pode ser de valia para muitas pessoas. Mas a pessoa está meio perdida em pensamentos que vão lhe trazer graves consequências. Ouve uma palestra, ouve uma frase, aquilo dá um insight nele, ele pode mudar completamente a sua conduta e a sua vida. E pode deixar de tomar alguma atitude que lhe traria graves consequências. Então, vamos divulgar. Divulgar a doutrina espírita é também uma forma de caridade. E voltando ao tema de hoje, saúde e paz, mais uma vez, que o Paulinho seja inspirado e amparado nessa proposta que se encarregou de fazer. Eu convido todos a elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, rogando o amparo e a assistência dos benfeitores amigos para as nossas atividades de hoje. Que eles possam nos assistir, nos amparar, conforme sempre fizeram. E que não nos falte, como não tem faltado, essa amorável assistência para as nossas atividades de todos os dias. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e sejam feitas as vossas vontades, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, Pai, na mesma medida em que perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal, hoje e sempre. Que assim seja. Com a palavra, então, nosso companheiro Paulo, e mais uma vez, que você seja feliz na sua explanação. Boa noite a todos. Boa noite. A paz do Cristo seja conosco. Estamos iniciando o nosso estudo de hoje, nossa reunião, e é mais uma oportunidade para a gente tratar dessas questões que nos interessam, as questões da alma. Nosso assunto de hoje, saúde e paz, a gente tem estudado esse assunto já outras vezes, até recentemente, mas hoje nós vamos focalizar mais sobre a paz, que é uma virtude e um estado de alma que nós deveremos lutar para alcançar. No momento das suas pregações, dos seus ensinos, Jesus afirmou, em outras oportunidades também: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Só que eu não a dou como o mundo a dá. Então, Jesus fez uma diferença
entre a paz que ele oferecia àqueles que o seguiam e a paz que se encontra no mundo. Há uma diferença absurda, há uma distância quase que infinita entre a paz do mundo e a paz do Cristo. A paz do mundo, às vezes, ela só representa estacionamento na evolução espiritual. Muita gente acha que a paz no mundo ele vai ter se ele tiver dinheiro suficiente, se ele for abastado, se ele tiver bastante recursos, aí agora eu estou em paz. Posso descansar, posso ficar tranquilo, porque a minha subsistência, os meus divertimentos estão garantidos. Então, para muitos, a paz no mundo é o dinheiro, e de preferência bastante dinheiro. Tem gente que pode achar que a paz para ele aqui na vida terrena pode ser o afastamento de alguém da sua convivência. E engraçado que a gente está tão desviado do conceito de paz conforme o Cristo nos ensinou, que a gente até fala assim, graças a Deus mudou, foi embora, né? A paz do mundo pode ser assim, não a paz do Cristo. Paz para o preguiçoso é o descanso. Você gosta de ficar parado, se ele é pesado para os outros, mas ele está tranquilo, ele está em paz. Essa paz é a paz das sombras, né? Não é a paz do Cristo. A paz de comerciantes, assim, que gostam de lesar os semelhantes, é quando ele engana alguém e faz um negócio extraordinário. Ele fica tranquilo, sente aquela satisfação de ter conseguido aquilo. E engraçado que nós, às vezes, até nos alegramos com situações que, na verdade, são muito tristes para a nossa realidade espiritual. A paz do Cristo é completamente diferente. Aliás, nessa questão da paz do Cristo, houve momentos também que Jesus fala assim, vocês acham que eu vim trazer a paz? Não, eu vim trazer a espada. Porque nem sempre aqueles que estão com Cristo vivem em paz conforme o entendimento do mundo. Mas por que a divina providência não garante a paz dos discípulos fiéis, para que eles sigam cumprindo os deveres, realizando os trabalhos que se propuseram a fazer tranquilamente? Por que não é preservada essa paz deles? Por que eles enfrentam muitos contratempos? Essa questão surge às vezes, porque quando a gente começa a fazer um trabalho de autoeducação, de mudança, de adequação à nossa vida aos princípios do bem, a gente no íntimo fica esperando assim, não, eu tenho a proteção dos meus amigos espirituais, proteção divina, eu tô protegido. E aí às vezes vem uma coisa desagradável e acontece. Muitos desistem nesses primeiros testes. Ah, não, estou ajudando, mas não adianta nada, a coisa está só piorando. É esse conceito errado de paz. Eu lendo algumas coisas nos livros aí, vi que essa questão pode ser respondida assim. E tem uma árvore ali que tem muitos frutos, e tem uma outra árvore que não tem fruto nenhum. Qual árvore que vai ser batida,
que eles vão puxar os galhos para alcançar os frutos. Exatamente qual é a árvore que vai ser apedrejada para derrubar o fruto? Qual a árvore que vai ser molestada? A que está dando os frutos. Nesse mundo nosso de expiações e provas, por enquanto pelo menos, quem está produzindo frutos? Estes, às vezes, são molestados nesse aspecto. Eles são pessoas que estão oferecendo alguma coisa. E na busca desses frutos, muitos acabam ferindo quem está produzindo. E mesmo aqueles que não querem que essas tarefas, esses serviços do amor em nome do Cristo aconteçam. Porque o Cristo tem esses adversários. Não que o Cristo seja adversário dele, né? Pessoas que se arvoram a lutarem contra o bem. Mais cedo ou mais tarde, todos eles vão ser envolvidos pelo mesmo amor do Cristo, que não desampara ninguém. Então, a paz do Cristo, ela é um estado de alma. Ela é igual ao reino dos céus, não vem com aparências exteriores. É um estado de espírito que aquele que cultiva, às vezes ele está numa verdadeira guerra aqui contra si mesmo e contra o mal. Mas em si mesmo, na sua intimidade, ele preserva essa tranquilidade e dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, dessa usina que ele é e todos nós somos, não é emitida nenhuma energia agressiva, nenhuma resposta que agride. Ele não devolve o mal com o mal. Ele é diferente. É muitas vezes, por isso mesmo, incompreendido. Às vezes é bobo. Ah, se fosse eu, você ia ver o que eu ia fazer. É que nós, quando procedemos assim, se a gente já ouviu falar ou estudou a paz do Cristo, nós ainda não conseguimos desenvolver essa virtude. E essa virtude nós somos capazes de desenvolver agora, nessa existência. Porque normalmente a nossa característica é ainda antiga. Não pisa no meu calo, não mexa comigo, eu sou bom, mas me deixa tranquilo, não me prejudique. Então esse estado anterior nosso, agora pode ser mudado. Nós estamos numa fase de realização dessas virtudes que não têm aparências exteriores, mas que iluminam a intimidade do Espírito e faz com que as suas respostas no relacionamento com seus irmãos sempre apresentam a mensagem do Cristo, mesmo que com grandes esforços. Por que eu estou falando que nós nascemos para isso, que vivemos esse tempo favorável para essa realização? Porque a doutrina espírita, como todas as outras religiões, são semeaduras de conhecimentos no campo da nossa alma. E se a gente destaca da nossa vida um período, que seja curto, 1 hora por semana, para a gente ouvir, para a gente estudar isso, é que já há uma possibilidade de que essas sementes caiam numa terra fértil, numa terra boa, que pode dar os frutos.
Vocês recordam a parábola do semeador. Pode ser que a gente, preparados, com a oportunidade, a gente seja como essas sementes que o Cristo semeia no campo da nossa alma, pode ser que caia entre os espinhos dos interesses materiais nossos, e aí a gente abafa isso. Mas pode ser que esses ensinos do Cristo, que nos falam de uma vida nova, digna, de trabalho, de realização, de construção de afetos, de amizades, pode ser que isso encontre eco na nossa alma e que nos transforme. Na parábola diz que cada grão que caiu nessa boa terra produziu uns 100 por um, outros 60 e outros 30. Pode ser que a gente seja desses menores aí, dos mais imperfeitos, mas que haja uma produção, que seja 10 por um. O importante é produzir frutos. O importante é que, conhecendo a mensagem do amor que o Cristo nos oferece, nós aproveitemos a lição. Nós não temos essa paz ainda. Eu estou falando aqui mais agora de mim mesmo. Eu sei que a turma aí já caminhou bastante nessa realização. Mas essa virtude vai ser desenvolvida. Não vai chegar uma reencarnação qualquer, eles vão falar: olha, Paulinho, você vai nascer agora, mas dessa vez nós vamos te dar a paz para você levar. Pega uma malinha de paz e vem. Ninguém chega com nada disso. Você vai ter a oportunidade de desenvolver. E como que a gente desenvolve? Exercitando. É preciso estar atento para as lições e fazer os exercícios. É igual matemática. Se não exercitar, não aprende. Mas exercitar como? Pode ser que a gente seja daqueles que não perdoam. Uma palavra agressiva a gente manda duas. Como primeiro ponto, eu vou me corrigir nesse ponto. E aí, eu ouço alguma coisa agressiva, um olhar diferente. Quando eu vou fazer a resposta, quando eu vou reagir a esse estímulo, eu me lembro da semeadura que o Cristo está fazendo em nossas almas. Aí eu falo: não, mas esse ponto eu preciso corrigir. E aí, em vez de agredir, eu me silencio. Fico quieto, fico calado se eu não conseguir falar nada de útil. E eu vou repetir isso 1000 vezes, 2000, não sabemos quanto. Até que essa tendência que eu trago de revidar, eu tenha conseguido vencer isso. Porque às vezes a gente incorpora esses hábitos e fica parecendo uma segunda natureza nossa de devolver na mesma moeda. Mas depois desses exercícios, nós automaticamente já estaremos prontos para perdoar. Porque se a gente não perdoar, nós não conservamos a paz. Quem é que está em paz com mágoa de alguém? Quem é que está em paz quando aceita a provocação de um irmão seu? A paz pressupõe um coração livre de sentimentos inferiores. E se eu me entrego a um desejo de vingança, a um desejo de esforra, ou se uma conduta de alguém me leva a partir de um determinado momento a ser indiferente com ela, eu não estou em paz. Isso é um exercício que a gente pode fazer. A gente pode fazer outros. Num diálogo, por exemplo, a gente não querer que os outros se dobrem às nossas opiniões.
e a gente tem uma vontade, né, de resolver os problemas dos outros do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha. Quando solicitado, a gente pode falar, eu penso assim, mas você toma a decisão que você acha que deve tomar. Numa das lições que eu li, diz o seguinte, que um exercício para a gente conquistar a paz é a gente ajudar os outros dentro das nossas possibilidades, sem assumir as responsabilidades deles. Porque às vezes até para ajudar a gente passa da conta. E aí nós começamos, ao invés de ajudar as pessoas, a colocar eles, a gente começa a viciá-los. Porque além de ajudar, a gente fala, não, deixa que eu resolvo isso para você. Deixa que eu resolvo isso também. Vamos ajudar sem assumir as responsabilidades dos nossos irmãos. Porque essas responsabilidades são deles e é nessa luta que eles estão desenvolvendo que eles vão crescer. Aquele que quer a paz, essa paz do Cristo, ele tem que mudar muita coisa na sua vida. Não imaginemos que aquele que está em paz com Cristo não tenha sofrimentos aqui na terra. Porque se a gente sofre, a gente não está em paz. Quem é que está com a dor e está em paz? Quem é que está com um problema grave, moralmente falando, e está em paz? Só que quando nós estamos sintonizados com a mensagem evangélica, a dor tem uma conotação diferente. O nosso ponto de vista sobre as dificuldades é outro. A doença, o desafio grande que surge nos incomodando, quem está ligados ao bem sabe que aqueles desafios e as dores são degraus. São degraus de ascensão. Não é que ele não vai sofrer. Se for o caso de uma doença, por exemplo, está tirando surge um problema ali e a nossa saúde está indo embora. Quem é que vai ficar vendo, nossa, eu estou passando por esse teste aqui, eu vou subir um pouquinho, olha que beleza, eu vou ficar doente, eu estou ficando... Isso não existe. A doença surge na nossa vida num determinado período para a gente cuidar. Porque assim como nós temos que manter essa saúde, né, da mente, essa saúde, essa paz do Cristo, nós também precisamos do corpo. Então, cuidar do corpo é tão importante agora, nesse momento, como cuidar da alma, porque o corpo é um instrumento do nosso trabalho. Então, nós estamos doentes, estamos. Nós temos todo o direito e o dever de recorrer aos médicos. Nós temos o direito de recorrer a tratamentos alternativos, desde que sejam dignos. Nós temos o direito de usar florais, homeopatia, tratamentos através do passe. É um direito nosso, nós estamos com um problema. Feito tudo isso, às vezes a doença persiste por um tempo. Nessa hora, esse entendimento da nossa realidade espiritual vai fazer a diferença. Porque a doença, no máximo, vai tirar a nossa vida física. Só que nós estamos naquela fase que o que importa é a vida física. Se alguém fala, você vai morrer, fala, nossa, acabou tudo. Eu vou morrer. Nós não vamos morrer. Aliás, quem não vai morrer, né? Fisicamente falando, que seja de uma doença, o que a gente quer
é o seguinte, é não ficar doente de jeito nenhum. Mas imaginemos, numa hipotética situação, que a gente não fique doente de forma nenhuma. O que vai acontecer com a gente? Lá na frente, sei lá, 80 anos, 90, vai acabar a energia desse corpo. Nós vamos desencarnar vitimados por uma falência múltipla de órgãos, porque não vai ter energia mais. Acaba o fluido vital. O que adiantou a gente se agarrar a esse corpo? O importante é que, se a gente cultivou a paz na nossa intimidade, essa paz verdadeira, quando chegar a morte do corpo, como que nós vamos adentrar a vida espiritual? Muito melhor do que aquele que guardou sentimentos negativos de agressividade na sua intimidade. Às vezes a gente, hoje tem uma preocupação grande, de certo ponto é válida, com o corpo. A gente fica preocupado, quer fazer exercício, quer fazer caminhada, tudo isso é ótimo. Mas mais importante que isso é essa caminhada para dentro de nós mesmos, esse exercício da alma. Às vezes nos incomodamos que a nossa orelha direita é um pouquinho mais aberta do que a orelha esquerda. E aquilo tira o sossego da gente. Ou então a gente se engana, meu nariz, eu precisava diminuir ele. Ou em outros casos, né, a gente fala, mas se o meu nariz fosse um pouquinho mais maiorzinho, ia ficar melhor. Nos incomodamos com detalhes que não fazem a mínima diferença, a não ser para nós, a nossa autoestima. E não nos incomodamos, às vezes, com o orgulho que nos envolve por inteiro. Se um detalhe no corpo nos incomoda, às vezes uma coisa pequena, por que não nos incomoda um sentimento de orgulho, de ódio, que praticamente destrói a nossa vida? Por que essa importância tamanha? A saúde e o bem-estar físico, e essa indiferença com o que é eterno, com o que vai ficar. Por que não nos incomoda esse egoísmo que faz nos querer tudo para a gente? São questões que esse estudo nos apresenta, porque tudo isso tira a nossa paz. A vaidade tira a nossa paz. O orgulho tira a nossa paz. O egoísmo tira a nossa paz. Porque só de pensar, nossa, se eu tiver que perder isso aqui, a gente está tão preso aqui que a gente sofre por antecipação. Às vezes nunca vai acontecer. Mas a possibilidade da gente ser lesado, de tomarem alguma coisa da gente, é meu direito, a gente já sofre. E, portanto, perde a paz. Nem sempre a saúde perfeita do corpo significa saúde da alma. Na maioria das vezes, uma doença no corpo pode até significar mais saúde na alma. Às vezes o corpo está ali, prestes a morrer. Mas se o inquilino, aquele que usou aquele instrumento, realizou portas adentro de si mesmo, no santuário do coração, essa ligação com a providência divina, o corpo está se contorcendo às vezes de dor, numa fase terminal. Mas a alma está plena de saúde, porque são distintos. É lógico que um influencia o outro, mas
daqui a pouco, quando a morte terminar o serviço daquele corpo, a alma vai se desprender, levando consigo uma luz que a gente ainda não compreende. Estou aqui pensando sobre essa paz do último momento aí. Eu estava recordando o livro Paulo e Estevão, do Chico e do Emmanuel. O momento em que o Estevão está sendo condenado. O Estevão, para quem não conhece, foi o primeiro mártir do cristianismo. Um homem de uma conduta retilínea, um coração que estava ligado a Jesus Cristo e trazia essa paz interior antes mesmo de conhecer o cristianismo. Antes de conhecer o cristianismo, ele já curou, com os cuidados dele, pessoas com doenças que levariam à morte. Um navio, um romano apresentou o quadro dessas doenças graves. A orientação do capitão era o seguinte: apareceu essa terrível doença, joga no mar. Mas essa ideia de jogar no mar não calou bem no coração generoso do Estevão, que nesse tempo nem era Estevão, era Gesiel. E ele falou: deixa ele comigo, eu cuido dele, porque era uma doença que ninguém ia cuidar da pessoa. E Gesiel era um escravo, ele estava remando ali naquela galera romana, né? Era um navio movido a remos, né, por vários escravos. Ele falou: se o senhor me permitir, eu cuido dele. Você não tem medo? Não tem. Cuidou dele, o homem sarou. O homem se curou com os cuidados dele. E o homem era alguém influente. Ele falou: você não vai, porque ele ia ficar nesse barco remando o resto da vida. Está condenado. Você não vai ficar aqui. Eu vou libertar você. Só que quando você estiver livre, mude de nome. Troque o seu nome para que eles não venham ligar uma coisa com a outra e você tenha a liberdade de seguir sua vida. Então esse era o Estevão. E quando ele conheceu Cristo, ele compreendeu que era tudo o que ele esperava para completar as noções de espiritualidade que ele já tinha. Conhecer as lições do Messias fez com que uma luz maior inundasse o seu mundo interior. E ele foi condenado porque pregava o cristianismo e fazia isso muito bem. Paulo, nesse tempo, foi designado para acabar com essa seita, como eles chamavam. E ele percebeu na inteligência de Estevão um perigo. Falou: esse homem está colocando Jesus lá em cima e Moisés aqui embaixo. E ele está convencendo. Prendeu ele e o condenou. Na hora em que ele estava sendo apedrejado, porque ele era, naquele tempo, a pessoa foi condenada, amarrava ele num tronco, elegia-se os representantes de cada sinagoga das regiões, e cada um desses tinha, dependendo do tamanho, tinha direito a 2 pedradas, 3 pedradas, cada um com as suas armas ali, para lapidar o homem, para matá-lo. Depois que jogaram pedras, ele está morrendo já, costela quebrada, buracos na testa, rosto já um pouco desfigurado, Paulo estava esperando terminar, porque era a primeira vitória pública dele, que ele era um doutor da lei, e ele estava com a noiva dele. A noiva dele olhou e falou: mas quem é esse homem? E ela falou: mas me parece que é o meu irmão. E aí ela conversa: olha, eu quero ver esse homem, ele é o meu irmão. Eu falei: não é possível. Para tirar as dores, ele permitiu que ela se aproximasse depois em lugar separado. Ele já morrendo.
E aí, quando eles se encontram, ele percebe que, de fato, ele tinha condenado o irmão da noiva. E aí ele conversa com aquele homem, e a noiva dele conversa também. E ele percebe que aquele homem que estava nos estertores da vida física trazia no olhar uma serenidade, uma paz que ele, um doutor da lei, bajulado, com todos os recursos, não tinha no coração. E aquele homem morreu abençoando ele. Nos últimos segundos, ali nos estertores da sua desencarnação, ele percebe a presença de Jesus Cristo. E percebe que Jesus olha com tristeza para Paulo. E ele, movido por um sentimento fraterno, que vencia toda e qualquer animosidade, demonstrando que a paz na sua alma era uma construção que já estava sólida, ele se comunica com Jesus e diz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. É como se ele pedisse perdão para Jesus Cristo, para ele. E aí ele conversa com a noiva nos segundos finais, e fala assim: com quem que eu vou te deixar? Fala, esse é o meu noivo, deve ser um bom homem, porque ele defendeu Moisés até o fim. Quando ele conhecer Jesus Cristo, ele fará o mesmo. E aquela serenidade do Estevão morrendo era uma coisa que Paulo de Tarso não se conformava. Onde aquele homem encontrava tanta força para manter uma serenidade interior inalterável diante das dores que ele estava experimentando e sabendo que iria morrer, porque não foram poucas as pedradas. De fato, daí a pouco, ele desencarna. Mas aquela paz, aquele olhar daquele homem, haveria de perseguir Paulo nas suas elucubrações, nas suas meditações, porque era como se o Cristo chamasse ele. E depois da conversão de Paulo, depois de várias décadas a serviço de Jesus Cristo, Paulo igualmente encontrou aquela serenidade que ele percebia em Estevão. Tanto é que no momento do testemunho dele, quando ele é levado para um lugar isolado e eles têm a ordem para matá-lo, quando chega no local, Paulo, numa tranquilidade firme, assombrando aqueles que iam executar a ordem. E eles imaginavam onde esse homem encontra tanto desassombro, sabendo que vai morrer. E Paulo estava tão sereno, tão tranquilo. A hora que o homem pegou a espada para realizar o serviço e matar ele, o homem tremia. Tremia e falava assim: como eu lastimo essa tarefa que me deram. Eu falei assim: eu não sou digno de lástima. Eu vou para Jesus e você vai voltar para César. Eu estou com o Cristo. Eu estou em paz, você vai voltar para uma guerra. Cumpra o seu dever. E aí então o homem quase que o decepa, né, a sua cabeça, corta ele e o Cristo a partir daquele momento. E Paulo, né, a partir daquele momento, entra ali nos estertores da desencarnação, mas conservando a serenidade no mundo inteiro. Ele acorda na vida espiritual nessa mesma paz, tateando as sombras, não estava enxergando de lá, mas ele se levantou, porque na sua mente vigorosa ele falou assim: o homem, mesmo sem enxergar,
tem que servir a Deus. E a partir daí, abre-se para ele inúmeras possibilidades de reencontros, e de fato ele, a partir desse momento, estava muito próximo e seguiu com Jesus Cristo na continuidade da sua tarefa de divulgação do cristianismo. Esses conquistaram a paz através do esforço pessoal. Essa é uma realização que a gente precisa fazer. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, os tormentos voluntários, tem uma mensagem. E os Espíritos nos dizem ali que o homem busca a felicidade nesse mundo e ela lhe escapa das mãos sempre. Quando ele acha que está dando tudo certo, de repente alguma coisa acontece e tira essa tranquilidade que ele quer aqui na Terra. E os Espíritos dizem, é porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. Nós não viemos aqui para ser plenamente felizes. Deus teve uma felicidade relativa. Mas a natureza do nosso mundo se opõe a uma felicidade absoluta. E aí o Espírito conclui a lição e diz o seguinte, mas coisa curiosa, o homem busca justamente nas coisas que o incomodam, que o perturbam, a felicidade. Em vez de buscar a felicidade da paz no coração, a única verdadeira e real nesse mundo, ele vai atrás de coisas que somente o perturbam. Então essa paz de coração, essa paz de consciência é a única felicidade real existente aqui para a gente. O resto tudo está passando. Se temos dinheiro, nós não vamos ter no futuro. Se temos saúde, ela vai acabar. Se temos companhia hoje, pode ser que amanhã ou depois tenhamos uma experiência sozinhos. Porque as lições nessa terra se sucedem. Mas o que não muda, o que não está fora do nosso alcance, é essa paz de consciência, essa ligação com Jesus Cristo, pelo dever cumprido e por esse esforço de transformação. Essa é a saúde real. Não queiramos uma saúde para não pegar nem uma gripe, nem uma Covid, nem nada dessas coisas por aí. Quando isso chegar, administremos e sigamos em frente, porque nós estamos na busca de uma saúde diferente. Uma saúde que está dentro de nós mesmos. Eu falei lá de Paulo de Tarso, lá atrás, mas não precisa ir tão longe assim não. Vamos voltar aqui no Sacramento, Eurípides Barçanufo. Viveu só 38 anos, né? E teve uma trajetória luminosa pertinho. Eu estava pensando sobre esse assunto um dia, conversando com meu filho, e eu falei que o Tomás Novelino foi um discípulo dele. Eu falei assim, então o Tomás conheceu o Eurípides, que ele pensava em Eurípides Barçanufo, ele sempre falou lá em casa desse apóstolo do Sacramento, e ele achava assim que era uma coisa muito longe. Ele falou, mas o Tomás Novelino aqui era aluno dele? Eu falei, era. Eu falei, provavelmente meu avô é do mesmo tempo lá em Sacramento. Eram contemporâneos, viveram no mesmo período. É aqui pertinho. Eurípides Barçanufo é outro que estava em paz de coração. E ele estava tão ligado a Jesus Cristo e ao seu amigo espiritual, era São Vicente de Paulo, que ele, às vésperas, assim, quando chegou a época de ele voltar para a vida espiritual, ele começou a avisar tudo, preparando eles.
Um dia ele falou assim, olha, vai ter um morto aqui, um enterro aqui, que vai ser muito concorrido. Eu estou vendo chegar assim, muitas coroas, muitas flores. Aí um dos alunos dele, alguém que estava próximo, então deve ser um rico, né? Vai morrer, muitas flores, muita coisa. Aí a secretária dele, a mulher que ajudava ele nas cartas e no receituário, falou assim, o meu então que não vai ser. Eu estou tranquila, não vai ser o meu enterro. Ela falou, mas por que você fala isso? Ela falou, porque eu não sou rica, não vou ter tanta flor assim, não vou ter tanta coisa. Aí Eurípides falou assim, olha, quem vai é pobre, o caixão é pobre, mas o morto é muito querido. E aí eles entenderam que ele estava falando dele mesmo. E ele falava isso, porque já tinha sido avisado, com uma tranquilidade, coisa que normalmente a gente não tem. Se a gente chegar aí, não precisa ser um amigo espiritual, né? Se um médico chegar e falar para a gente, olha, infelizmente, eles não falam para a gente, eles falam para a família, né? Eles não falam para a gente, eles falar para a gente. Então, eles chegam na família e falam, olha, aqui acabou, agora pode levar ele para casa, ajuda ele nesses últimos dias aí, porque o tempo está encerrando. A gente se desespera às vezes. Eurípides continuava o atendimento dele. Um dia, ele chamou o secretário e falou assim, olha, São Vicente de Paulo está aqui, está me convidando para uma excursão. A senhora anota tudo que eu falar. E aí ele entrou em transe, falou assim, seguimos subindo. São Vicente me conduz. Estamos numa campina luminescente, ventos brandos, melodias chegam de longe. A paisagem eu não consigo nem descrever para você ter uma ideia. Estamos avançando nesse quadro. Continuamos nessa trajetória. Vejo uma árvore, que era uma árvore diferente de tudo. Eu falo assim, agora chegamos num lugar que tem uma escada. Deve ser muito grande que eu não vejo o final dela. Ele me convida para subir. Estamos subindo já. É como se tivéssemos asas nos pés. Estamos subindo. Mais alguns instantes nós chegamos no topo da escada. Estamos no último degrau. Esse mundo que eu estou vendo, que se abre à minha vista, eu não tenho como te explicar como ele é. Imagine um mármore assim que reverbera várias cores, uma coisa muito diferente. Eu não consigo entender como é a química desses elementos. E agora ele fala comigo, você anota aí. Chegamos no final da escada. Também chegamos no final de nossa tarefa na Terra. Você atingiu um outro plano. Aqui é a morada daqueles que serviram com fidelidade a Jesus Cristo. Essa é a sua morada, meu filho. E a mulher anotando. Tudo que o homem fala, ele repetia e ela anotava. E aí ele silencia, passa alguns instantes. A secretária, seu Eurípides, ele fala assim, estou bem, já voltei. E continua o serviço. Era mais um aviso. Passou poucos dias, chega lá em Sacramento a gripe espanhola. E o trabalho de Eurípides se multiplica. Atende um, atende outro, e outro, e outro. Naquele contato, um dia ele cai doente. Cai não, ele fica doente, porque ele não caiu. Eu usei a expressão errada. E ele trabalha com febre, vários dias. Chegando num ponto que a febre era em torno de 40 graus. A secretária dele, que ajudava, o senhor precisa descansar, toma um banho. Ele falou, não posso tomar banho.
Os doentes não podem esperar. Mas o senhor não quer descansar, não quer repousar, como o senhor vai melhorar? Tome um banho. Aí, com muito custo, ele tomou um banho. E estava se preparando, apesar do banho, sentindo o abatimento, mas se preparando para voltar a atender os sofredores. Aí a secretária falou, mas não é possível, chamou a mãe dele, porque só a mãe mesmo para cuidar do filho. Chamou a mãe dele e a mãe veio. Também ela estava doente. Falou, meu filho, você precisa descansar, senta um pouco na cama, recoste aí. E ele sentou, relutando, mas sentou, recostou, se deitou para não mais levantar. No livro Eurípides, a Missão diz que mesmo acamado ele continuou os trabalhos do receituário. Até que no dia 1º, né, ele desencarna. Então o homem estava ali, o corpo muito enfermo. Mas a natureza diferente daquele espírito, o progresso que ele tinha realizado, a compreensão de serviço que ele tinha, a benefício do semelhante em nome de Jesus Cristo, não permitia que ele parasse. O corpo ruim, sem saúde já, no final, mas uma alma saudável, plena de vigor, plena de luz. São exemplos que nós temos para adquirir a saúde e a paz de espírito, que são as únicas coisas que nós não perderemos, que quando chegar o nosso momento de encontrar conosco mesmo nessa desencarnação, são os tesouros que estarão iluminando a nossa intimidade, clareando o nosso caminho para o futuro, propiciando o reencontro nosso com as nossas afeições que nos precederam. Esse é o grande tesouro, essa é a grande conquista. O resto vai passar tudo. Todas as realizações, todos os sucessos materiais foram úteis, nos deu experiências, mas não são definitivas, no sentido de nos iluminar, de dar paz ao nosso coração. Então, quando a gente for desentender, discutir, agredir, Jesus Cristo está conosco já. As sementes dos seus ensinos estão semeadas aqui. Vamos escutá-lo e fazer um pouco de esforço, porque vale a pena todo o esforço para edificar esse reino de Deus na nossa intimidade. Nosso tempo já foi. Obrigado pela atenção de todos. Eu espero que cada lar aqui representado seja envolvido por essa mesma paz que experimentamos, para que haja harmonia em cada família, em cada lar, e juntos a gente siga, porque o futuro espiritual nos aguarda a todos. Muito obrigado.